neurocirurgião da Santa Casa de Montes Claros, neurointensivista, médico horizontal da unidade AVC e professor de neurologia. Hoje estou aqui mais uma vez para falar de mais uma parte do nosso exame neurológico. Hoje nós vamos falar da coordenação motora e da ataxia. É o último item do nosso exame neurológico. Esse exame neurológico ele consiste da ictoscopia, pares cranianos, motricidade, sensibilidade, reflexo e coordenação motora. Desses outros itens, nós temos alguns filmes já gravados. Bom, então, em primeiro lugar, gostaria de pedir para vocês, não esquecer, se gostar, dê um like e se inscreva no canal, isso é importante para o canal. Então, nós vamos falar então de coordenação motora. O que é coordenação motora? Bom, é a capacidade da gente executar um movimento bem executado, ou seja, de levantar, de andar e não cair. De levantar e ir naquela mesa pegar um jarra de água e colocar água no copo e não derramar. Ou seja, isso é uma boa coordenação motora. Então, nós vamos falar sobre essa capacidade, dessa coordenação motora. E o que é a ataxia? A ataxia é a incoordenação motora na ausência de um déficit motor. Nós vamos falar. Então, a definição de coordenação motora é a capacidade, então, de execução de um movimento bem executado, bem elaborado. Então, o que precisa para que eu faça um movimento bem executado? Qual que é o primeiro? A questão fundamental, mais importante para eu fazer um movimento bem elaborado, bem coordenado, né? O que necessita para que eu faça um movimento bem coordenado? A primeira coisa, motricidade. Eu tenho que ter força. Se eu não tenho força, eu não vou conseguir executar um movimento bem coordenado. Então, força é motricidade. É nosso trato córtico-espinhal. É nossa execução, é nossa função motora. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter motricidade, eu tenho que ter força. E o que a segunda coisa que precisa? Precisa que o movimento seja bem planejado e seja bem executado esse planejamento. Então, quem é que vai fazer o planejamento do meu movimento voluntário? É minha área pré-motora. E quem é que vai fazer a execução desse planejamento? O meu cerebelo. Mas quem vai executar o movimento é a minha função motora, o trato córtico-espinhal. Então, para que um movimento seja bem elaborado, então eu já tendo força e o movimento está bem planejado e bem executado, o que é planejar e executar? Então, o movimento ele tem que ter uma postura apropriada. Para que eu levante e caminhe, eu primeiro tenho que ter uma postura apropriada e um tônus muscular apropriado. Para quê? Eu tenho que conseguir ter um tônus apropriado para a minha postura antigravitacional. Para eu levantar e caminhar, eu preciso primeiro ter condição de ficar em pé. É a minha postura antigravitacional, na evolução. Depois eu tenho que ter um tônus axial preservado. Então, o tônus da minha musculatura axial tem que estar apropriada para me manter em pé. Então, eu tenho que conseguir ficar em pé, postura antigravitacional, e tenho que manter equilibrado. E depois eu tenho que ter um tônus apropriado do movimento. Eu vou ter uma contração do músculo agonista, eu tenho que ter um relaxamento do músculo antagonista. Quem é que faz esse planejamento? O meu cerebelo. O cerebelo, então, é que vai planejar esse movimento. Ele vai coordenar, então, minha postura antigravitacional, vai coordenar minha postura axial e vai coordenar o tônus apropriado para a execução do movimento voluntário. Então, uma vez executado tudo isso, planejado tudo isso, o trato córtico-espinhal vai executar o movimento. E o que é ataxia? Então, a ataxia é quando eu tenho uma incoordenação motora, mas eu tenho que ter na ausência de déficit motor. Ou seja, eu tenho a motricidade preservada, eu sou capaz de ficar em pé, mas na hora que eu vou andar, eu desequilibro.
eu sou capaz de levantar e pegar a jarra e colocar água, mas na hora que eu vou colocar água, eu tenho dificuldade de executar o movimento. Então, a ataxia é quando eu tenho a motricidade preservada, mas não consigo executar o movimento de forma coordenada. Então, o que é? Então, nós vamos falar então de movimentação, de coordenação motora. Então, eu vou falar de movimento, de musculatura, né? Então, nós somos a musculatura. Então, a nossa musculatura, ela foi uma célula que desenvolveu em uma fibra com a capacidade contrátil, né? E várias fibras com capacidade contrátil se uniram e formaram um músculo. Quando essas fibras formaram um músculo, foi preciso formar alguma coisa para evitar uma ruptura muscular, que o músculo ele contrai e ele alonga. Então, se não tiver nada para controlar esse alongamento, esse músculo vai romper. Então, criou-se na evolução um órgão sensitivo dentro do músculo que limitava o hiperestiramento. Então, esse órgão são os fusos neuromusculares, que são fibras musculares que se especializaram em sensibilidade. E isso, se não tivesse surgido junto com o músculo um órgão sensitivo que controlaria a hiperestiramento do músculo, o músculo romperia. Então, surgiu junto com o músculo o fuso neuromuscular, que é uma pequena estrutura fusiforme, em forma de fuso, como se fosse assim um quibe, só que minúsculo, do tamanho de mais ou menos 1 centímetro, né? Que tem de 2 a 10 fibras intrafusais, que nós chamamos intrafusais, para diferenciar dessas fibras extrafusais. Essas fibras extrafusais são responsáveis pela contratilidade, a mobilidade do músculo. E essas fibras intrafusais são responsáveis pela sensibilidade e do tônus do músculo. Então, ela tem uma função de proteção do músculo e também de manter o tônus apropriado. Então, nós temos então os músculos e o músculo tem um fuso neuromuscular. E aqui é como está no nosso livro, Ângelo Machado, essa estrutura desse jeito. Então, músculo, nós vamos falar então do movimento. Então, como é que nós vamos fazer uma analogia? Como é que surgiu então o movimento coordenado? A princípio, nós temos um músculo que tem um fuso neuromuscular que se protege, que não deixa ter um hiperestiramento, mas daí para surgir um movimento bem coordenado. Então nós vamos fazer uma analogia no nosso desenvolvimento da nossa motricidade. Então, qual que é o primeiro músculo que desenvolve quando depois a gente nasce e começa a desenvolver? Então, o primeiro músculo que desenvolve a musculatura posterior da cabeça, para nos dar sustentação. Então, quem sustenta a cabeça? O trapézio, o esplênio da cabeça. Então nós vamos fazer uma analogia ao desenvolvimento de uma criança, né? Essa criancinha novinha está aqui, menos de um mês, ela está com a musculatura posterior do pescoço, o esplênio da cabeça e o trapézio, completamente incapacitados de sustentar a cabeça. Mas nesse momento, esse músculo que não sustenta a cabeça, ele já tem essa estrutura preservada. Então ele já é capaz de fazer isso. Se você pegar esse músculo e bater no tendão, você vai ter um reflexo de proteção. Porque essa é a função inicial do fuso, de proteção. Mesmo que o músculo esteja ali relaxado, que a criança não consiga levantar a cabeça, o fuso já se protege, já protege o músculo, mas ele não consegue. Nesse momento, se eu fizer um estiramento desse músculo, vai haver o estiramento do fuso, que vai estirar essa região equatorial, que vai gerar um estímulo para a medula vai gerar um arco reflexo simples e vai gerar uma contração muscular. Só que esse músculo, ele vai gerar contração muscular e se protege. Mas nesse momento, ele só consegue fazer isso. Ele tem só essa função de proteção. Então, é assim que está nessa situação inicial. À medida que vai, essa fibra que leva essa sensibilidade é uma das fibras
mais velozes do corpo, mais de 120 metros por segundo, porque é preciso ter essa velocidade para criar esse arco reflexo importante. Bom, então, passou-se 1 mês, 2 meses, essa criança começa a criar força para contrair a musculatura posterior cervical e começa a levantar a cabecinha, mas não sustenta. Então, o que está acontecendo? Ela tem, a motricidade está preservada, mas não mantém a postura. Então, por que que não mantém? Então, nesse momento, esse reflexo está assim, igual um reflexo do tendão de reflexo patelar. Bate aqui e ele reage. Então, só tem essa função. Mas se tiver uma sequência de batidas, essa sequência de batidas vai causar uma sustentação do movimento. Então, manter o pescocinho sustento elevado não é uma questão voluntária. O voluntário é fazer o primeiro movimento, depois ele se mantém. Como é que isso chega nesse ponto? Então, a musculatura está aqui e nosso fuso, o nosso músculo confuso neuromuscular está aqui. Esse fuso, ele tem um arco reflexo simples. Ele vai informar para a medula como é que está essa condição. Essa medula, através das fibras espino-cerebelar, vai informar para o cerebelo como é que está a condição desse fuso. As estruturas vestibulares, o labirinto, vai informar para o cerebelo, através das fibras do núcleo vestibular, vai informar para o cerebelo como é que está a posição da cabeça. Porque é muito importante que o cerebelo saiba a posição da cabeça, porque todas as vezes que eu movimento a cabeça, eu tenho que mudar minha postura antigravitacional, eu tenho que mudar meu equilíbrio, né? Então, o cerebelo recebe informação do labirinto, recebe informação dos fusos do organismo, processa essas informações e manda informações do cerebelo para os núcleos vestibulares. Esses núcleos vestibulares vão parar na medula, no corno anterior, e algumas fibras vão para os núcleos rubro, e o núcleo rubro desce também para o corno anterior. Nesse corno anterior, eles vão terminar onde? Nas fibras gama. E as fibras gama vão lá no polo do fuso e vão regular o fuso para a postura ideal. Vão colocar esse fuso numa sensibilidade apropriada para que, uma vez que a criança coloque a cabecinha na posição que ela quer, ao menor queda da cabeça, esse fuso gera um reflexo e uma contração a mais. Então, e consegue se sustentar. Então, o que acontece? A partir da hora que esse fuso criou essa sensibilidade, toda vez que essa cabecinha vai cair, o fuso gera um reflexo e gera uma contração. E aí isso consegue sustentar a cabecinha. Então, como que acontece essa situação? Então, o fuso recebe a cabecinha, o músculo da cabeça, da parte posterior do pescoço, do esplênio da cabeça e do trapézio, sofre um pequeno estiramento assim que a cabeça começa a cair. Esse estiramento é captado pelo fuso neuromuscular aqui dentro do músculo. Esse fuso gera uma informação para a medula. A medula gera um arco reflexo simples e causa uma contração muscular. E essa contração muscular, ela é suficiente, então, isso fica se mantendo constantemente, de modo que a cabecinha se sustenta. Então, ou seja, uma vez que o fuso foi regulado para ter essa sensibilidade, aí ele consegue, essa criança consegue manter a cabecinha. Ela agora levanta e a cabecinha não cai. Então ela quer levantar, mas depois sustentar não é um ato voluntário, é um ato involuntário, mas se mantém. Então a cabeça se mantém elevada, não é porque a gente quer, eu só quero levantar a cabeça. Uma vez que eu levantei a cabeça, o fuso, o cerebelo captou essa minha intenção, coloca o meu fuso neuromuscular apropriado, que toda vez que minha cabeça vai cair, ele gera um reflexo e volta. Então isso acontece intensamente e muito rápido, de modo que eu não consigo perceber.
e de modo que eu não preciso preocupar de ficar mantendo a cabeça levantada. O próprio cerebelo mantém isso para mim. Então, isso aconteceu na cabecinha, então sustentou a cabecinha, porque o fuso está apropriado. Então, como é que está acontecendo isso? Então, o tempo inteiro, o fuso está informando ao cerebelo como é que eles estão, né? Esse cerebelo está recebendo essas informações das vias labirínticas do núcleo do labirinto e levando para os núcleos vestibulares. Aí o cerebelo, de posse dessas informações do fuso dos núcleos vestibulares, vão mandar informações, né, para as fibras gama. Então, essas fibras verdes aqui são das fibras vestibulares. Então, é o trato vestíbulo espinhal, que está mais direcionado com a postura antigravitacional. E essas fibras aqui vermelhas já são rubro-espinhais, que estão mais ligadas à minha postura do meu eixo, à minha postura da sustentação proximal dos membros, então, para me dar sustentação para movimentação. Então, esses estímulos vão chegar aqui nas fibras gamas e vão colocar as fibras gamas, vão estimular o fuso, colocando o fuso apropriado para o tônus antigravitacional que eu quero e na minha postura axial que eu desejo. Isso está acontecendo continuamente. Isso não depende da minha intenção, não depende da minha vontade. Então, isso é automático. Eu quero levantar, só é voluntário, eu quero levantar. O restante ele faz. Então, esse circuito. Então, faz como? Essa estrutura, o cerebelo, através dessas fibras, rubro espinhal, vestíbulo espinhal e retículo espinhal, faz com que as fibras gamas coloquem o fuso contraindo as partes polares, mantendo sempre a parte equatorial em uma sensibilidade apropriada para a menor queda do membro ou do pescoço, ou mesmo da questão axial, gere uma nova contração muscular e se sustente. Então, aí vai a menor estiramento vai gerar um arco reflexo e se sustenta. Essa sustentação, então, é automática, né? Agora, uma vez que isso já aconteceu, está acontecendo, eu não caio da cadeira porque isso está acontecendo e sustenta a minha musculatura dorsal e minha musculatura cervical. Então, minha cabeça não cai. Eu não caio da cadeira porque o meu tônus está apropriado para que eu não caia, né? Eu estou conseguindo segurar isso aqui porque o tônus está apropriado. Bom, mas aí agora, uma vez que está estabilizado minha postura antigravitacional e meu eixo, agora eu quero diferente. Agora eu quero fazer um movimento voluntário. Eu quero levantar, eu quero pegar esse apontador, essa vareta. Então eu quero pegar, a ideia surgiu. Essa ideia vai mandar uma informação para a área pré-motora. A área pré-motora vai planejar. Ela vai falar assim, precisa de tantas unidades motoras recrutadas, precisa de tais músculos para fazer isso. Então essa área pré-motora planeja, né? Vai mandar uma informação até o cerebelo, até a ponte cerebelo. Aí o cerebelo vai processar isso, vai mandar a informação de volta, cerebelo, núcleo rubro, tálamo, córtex. Então, e lá vai, através do trato córtico espinhal, vai programar que tanto de fibra que precisa, de tanto de unidade motora que precisa, né? Ao mesmo tempo, ele manda informação para o núcleo vestibular e o núcleo vestibular vai coordenar a postura antigravitacional e manda informação ao núcleo rubro, que vai colocar qual que é a postura ideal para o tronco, de modo que antes de eu executar o meu movimento voluntário, ele já organizou minha postura antigravitacional e já organizou minha postura do eixo. Agora sim, agora está pronto para executar o movimento. Então aí, como é que ele vai fazer? Ele vai regular o tônus apropriado no fuso antigravitacional e do eixo. Agora que está preparado,
Então, agora sim, vem um movimento voluntário, trato corticoespinhal, que vai terminar na fibra gama, na fibra alfa, e a fibra alfa vai executar e fazer uma contração das fibras extrafusais. Então, antes de acontecer esse trato corticoespinhal e provocar uma contração muscular, essa estrutura de sustentação, ela já está pronta, ela é involuntária, ela não depende do meu planejamento. O cerebelo planeja isso sozinho. Eu só preciso ter a intenção de fazer. Então, é assim, isso acontece o tempo inteiro. Então, para um movimento voluntário acontecer, vários movimentos involuntários estão acontecendo para dar uma sustentação. Então, é isso que nós temos. Nós temos o tempo inteiro os fusos neuromusculares informando ao cerebelo como é que eles estão, as vias vestibulares e o labirinto informando ao cerebelo como é que está a posição da cabeça, né? E o tempo inteiro a área pré-motora está planejando e mandando informação para o cerebelo para executar alguns movimentos voluntários. Então, vamos mais uma vez, então, agora organizar isso aí. Então, o fuso está informando para a medula, as fibras chegam aqui na medula, então as fibras sensitivas da parte equatorial do fuso, informando o tempo inteiro para o cerebelo como é que esse fuso está. Se ele está tenso, se ele está mais tenso, se ele está menos tenso. Essas fibras vão ser através das fibras. Aqui são os nervos periféricos, que levam até a medula leva até o cerebelo através das fibras espino cerebral anterior e posterior. Então, nós temos o tempo inteiro essas informações chegando no cerebelo. E essas informações são essenciais para a execução de um movimento. Por exemplo, se essas informações não chegar de forma correta, o cerebelo não vai ter como coordenar e colocar o tônus apropriado para a minha postura. Então, se eu tiver um problema nessas vias sensitivas aqui, eu vou ter um problema na sensibilidade do fuso. Então, se essas vias sensitivas não informam muito bem para o cerebelo o que está acontecendo, eu vou ter então uma incoordenação do movimento por causa das alterações sensitivas. Então, eu vou ter uma ataxia sensitiva, porque eu estou perdendo a sensibilidade dos fusos. Essa perda dessa sensibilidade, ela pode ser periférica, através, por exemplo, uma neuropatia diabética, uma neuropatia alcoólica, em que esses nervos ficam prejudicados, então ele não vai informar muito bem ao cerebelo. Então, como o cerebelo não vai receber muito bem a informação, você vai ter uma marcha talonante, levantando o pé mais ou menos do que precisa, né? Você vai estar com a marcha com a disbasia, que é andar com as pernas abertas, ou uma distasia, que é parar com as pernas abertas, né? E os reflexos? Aí depende, porque essas vias sensitivas você pode ter prejudicado aqui, nessa região periférica, e que os reflexos vão ficar reduzidos. Por exemplo, na neuropatia diabética, você vai ter uma redução dos reflexos. Mas você pode ter também um prejuízo dessas vias na região da medula. Por exemplo, uma hérnia de disco cervical que lesa a medula e prejudica essas informações chegando lá no cerebelo. Então, nesse caso, você vai ter ataxia sensitiva, porém seus reflexos vão estar aumentados, porque você vai estar tendo aqui uma síndrome neurônio motor superior. Se você tiver a lesão aqui, você vai ter a mesma ataxia sensitiva, porém uma síndrome neurônio motor inferior, e os reflexos vão estar reduzidos. E essa ataxia sensitiva tem Romberg? Tem. Por que tem Romberg? Porque quem está com problema são essas vias sensitivas, não é o cerebelo. Então, o cerebelo vendo que a marcha está errada, que não está sendo, que está com tendência a cair, ele vai usar a visão para compensar. Aí ele compensa, os movimentos estão incoordenados, então ele usa a visão para fazer um movimento voluntário na tentativa de corrigir o equilíbrio. Então, o paciente com as pernas
aberta com o olho aberto, ele se equilibra. Aí quando ele fecha o olho, ele desequilibra, que é o sinal de Romberg. Então ele usa, a ataxia sensitiva tem um Romberg, porque quem está ruim são as vias sensitivas e o cerebelo que está bom usa a visão para compensar. Então, continuando, nosso paciente teve uma labirintite, teve uma inflamação no labirinto. Essas informações do labirinto estão sendo informadas ao cerebelo de forma errada. Um labirinto informa uma coisa e outro labirinto informa outra. Então eu vou ter um prejuízo nas informações da postura da cabeça, se a cabeça está movendo para um lado ou para o outro. Isso vai fazer com que meu cerebelo não funcione bem, porque ele está recebendo a informação errada. Então, eu vou ter um problema nas vias vestibulares. Então, eu vou ter uma ataxia vestibular, porque o prejuízo está sendo nas vias vestibulares, que pode ser no labirinto, pode ser no nervo, no oitavo nervo, ou pode ser até no tronco. Então, esse paciente vai ter vai estar com uma ataxia, vai estar com uma marcha que desvio para um lado, vai ter mais nystável, e esse paciente vai ter Romberg. Quem está ruim? Quem está ruim são as vias vestibulares. E o cerebelo? O cerebelo está bom. Se o cerebelo está bom, ele usa a visão para compensar. Então, o paciente vai juntar os pés e vai ficar estabilizado com os olhos abertos. Quando ele fecha os olhos, ele vai tender a cair. Então, que isso é o Romberg. Só que o Romberg vai ter uma característica que ele vai cair para um lado. Ele vai ter uma tendência para um lado. Então, é um Romberg vestibular, puxa ele para um lado. Então, a ataxia vestibular, ela tem Romberg, porque o cerebelo está bom e usa a visão para compensar, certo? Então, esse nosso paciente teve um problema aqui no cerebelo, uma cerebelite. Então, as informações do núcleo vestibular estão chegando, as informações dos fusos estão chegando, mas ele não consegue processar bem essa informação. Então, ele causa uma ataxia. Se a lesão está no cerebelo, então eu vou ter uma ataxia cerebelar. Então eu vou ter uma marcha embriosa, vou ter uma decomposição do movimento, para tentativa de não errar, vou ter um tremor cerebelar, que acontece, e meu movimento vai estar incoordenado. E esse paciente tem Romberg? Não tem. Por que não tem? Porque o cerebelo não vai conseguir usar a visão para compensar, porque ele está ruim. Então, ele não vai conseguir compensar. Então, essa ataxia cerebelar, ela não tem Romberg, porque o cerebelo não consegue usar a visão. Mesmo com o olho aberto, o cerebelo não mantém a estabilidade, não tem a incoordenação é mesmo com o olho aberto ou com o olho fechado. Então, esse nosso paciente, então, vai ter uma lesão na região pré-motora, ou seja, uma lesão cortical, uma demência, uma hidrocefalia. Então, esse paciente tem uma disfunção cortical. Então, a área pré-motora não vai estar funcionando bem. Então, o planejamento vai estar mal planejado. Então, ele vai informar o cerebelo de forma errada. Esse cerebelo, então, não vai conseguir fazer essa função de forma correta. Porque também, uma vez que a lesão é cortical, ele perde um pouco o conhecimento da execução do movimento. Então, eu vou ter, então, uma lesão frontal, eu vou ter, então, uma ataxia frontal. E essa ataxia frontal, ela tem algumas características, porque ela é típica. O paciente vai ter uma flexão do tronco, né, uns passos curtinhos colados no chão, a perseveração. Parece muito com o quadro de Parkinson, mas não é Parkinson porque esse paciente não tem Parkinson. Ele não tem rigidez, ele não tem tremor. Então, esse paciente, ele é como se ele tivesse perdido como é que executa a marcha. Então, eu vou pensar que a ataxia é frontal quando esse paciente tiver uma patologia cortical, principalmente um quadro de demência. Então, aqui, só para chamar a atenção, porque a ataxia cerebelar, ela tem uma característica. O cerebelo, ele é tão bom no que ele faz que ele dividiu funções. Ele passou a parte da linha média do cerebelo, ficou responsável com o nosso
eixo, nossa parte do equilíbrio do nosso tronco, né? Porque só tem uma função simplesmente de manter o tronco na postura certa antigravitacional. E os hemisférios cerebelares ficaram mais responsáveis pelos movimentos mais elaborados dos membros, principalmente do membro superior. Por isso que ele desenvolveu tanto, porque nós desenvolvemos bastante os movimentos das mãos. Então eu posso ter uma lesão aqui em um hemisfério cerebelar, no hemisfério cerebelar direito, e ter uma incoordenação no membro superior direito e não ter incoordenação nenhuma do meu eixo. Eu posso ter uma marcha normal, porém uma incoordenação no membro direito. Eu posso ter uma incoordenação no meu tronco, dificuldade de marcha, e não ter nenhuma incoordenação nos membros se eu tiver uma lesão exclusivamente na linha média. Então eu vou estar desequilibrado a minha marcha, porém na prova de dedo do nariz eu vou fazer com precisão com os 2 dedos, porque os hemisférios estão preservados. Então o cerebelo tem essa característica, a ataxia cerebelar, ou a incoordenação motora de causa cerebelar. Você pode ter incoordenação só em uns membros, só em um membro, nos 2 membros, ou pode ser só no tronco e os membros estão preservados, que depende da área que vai acometer. Bom, então de forma alguma eu quero esgotar o assunto aqui nesse momento, mas aqui nós falamos das principais ataxias. Não precisa a gente decorar, basta a gente entender, né? Porque uma vez que entende, naturalmente a clínica fica mais clara. Então é isso, espero que eu tenha ajudado, e daí é o início para um estudo um pouco mais aprofundado. Então vamos treinar o estudo dessa incoordenação motora das ataxias.